amigas. Estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos discutir religiões africanas. E é com muito prazer que eu recebo aqui o Babalorixá Arley Souza, a quem eu já saúdo e agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia, primeiramente, eu que agradeço o seu convite. Antes de começar o papo com o Arley Souza sobre os princípios das religiões africanas, do Candomblé, da Umbanda, da Jurema Sagrada, vamos só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, sempre eles aqui ajudando o nosso programa, nossos parceiros de sempre, começando pelo Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa de dieta, que tem restrições alimentares, o Bocata é a pedida. Só passar aqui o telefone do Bocata, rapidamente, 99402-6193, segue aí o Bocata nas redes sociais, Facebook e Instagram. Laricão Rutes, lá na rua Quintino Bocaiúva 35, Cidade Alta, Centro, 988876312 é o contato dele, segue também aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para o Jocalto, meu amigo Fernando, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim. CVT, câmbio automático, peças e serviços. Passar aqui o telefone do Fernando, é o 3272-3829, segue aí o Jocalto. Agora aqui Pão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Olha o telefone aí daqui Pão Premium, 3217-7814. Segue lá aqui Pão Premium nas redes sociais. Passando agora para ele, sempre ele, Humilde Tião, Bar e Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal. Segue aí também o nosso amigo Tião, parceiro de todas as horas. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090 ou 9116-3138. Grande abraço aí para o meu amigo Edson Carlos. A Book Story, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Olha o telefone deles aí, 98635-0852, repetindo, 998-635-0852, segue aí também o Book Story nas redes sociais. Agora o último, novo anunciante da casa, o Tempero de Casa, da minha amiga Liliane. Olha o telefone dela aí, 98166-8212, é o telefone da Liliana, segue ela também aí nas redes sociais, o Tempero de Casa. Agora sim, vamos começar aqui o papo com o Babalorixá Arley Souza. Perguntas mais simples, Arley, para depois a gente evoluir para questões um pouco mais reflexivas. Primeiro de tudo, para quem eventualmente não conhece o trabalho do Babalorixá, o que significa essa função e quais são as suas atribuições nas cerimônias religiosas? Bem, o Babalorixá, o nome em Yorubá quer dizer, Babá quer dizer pai, então, Orixá. Então, nós nos tornamos pais das pessoas que nos procuram. Nós trabalhamos com vidas, nós lidamos com vidas, nós orientamos as pessoas, tanto na vida carnal, na vida material, quanto na vida espiritual. Então, esse é o nosso legado, né? Essa é a nossa missão, também diante da sociedade, né? Prestar caridade, desenvolver todo um trabalho social perante a sociedade também, principalmente a população mais carente. Uma outra questão um pouco mais básica, Arley, é para diferenciar de uma maneira mais didática essas três religiões que eu citei na abertura, o Candomblé, a Umbanda, a Jurema Sagrada, no que diz respeito às divindades que são reverenciadas em uma, que não é em outra. Explica um pouco para a gente a diferença entre elas. Bem, o Candomblé, a gente fala de uma religião africana, né, que chegou ao Brasil há mais de 5.000 anos atrás
e a gente trabalha as divindades da natureza, né? Nós trabalhamos com os orixás especificamente. Já a Umbanda, que é tipicamente brasileira, né? É uma religião brasileira que surgiu em 15 de março, né, de 1908, pelo médium Célio Fernandino de Moraes, que recebeu a primeira vez o Caboclo Sete Flechas. Então ele fundou, né, começou a Umbanda através daí. Então a Umbanda, ela trabalha Aruanda no geral. Trabalhamos com caboclos de orixás, não orixás especificamente, são os caboclos de orixás, pretos velhos, ciganos, erês, boiadeiros e etc. Né? Então já trabalha uma questão diferente, com consultas, com passes e etc. Coisa que o orixá não faz. O orixá não dá consulta, o orixá pouco fala, muito raro um orixá falar, só se for de uma extrema necessidade. O orixá, ele acalenta. Um abraço do orixá, ele consegue responder tudo que você busca, tudo que você procura. Já a Jurema Sagrada é uma religião nossa aqui do nosso Nordeste, né? Que já surgiu há séculos antes da Umbanda, mas que surgiu na Paraíba, foi difundida para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, e assim vai crescendo a cada dia, hoje já chegando à Europa, já chegando a outros países, né, novos continentes, se expandindo, devido à sua importância dentro do culto, dentro da nossa vida, nós povos de terreiros. E na Jurema Sagrada trabalhamos os mestres, as mestras, os caboclos, que foram pessoas que viveram em terra, que hoje incorporam para ter a sua evolução espiritual e para fazer uma evolução também com o médium que ali está trabalhando. E também temos a Quimbanda, né? A Quimbanda, que é um pouco menos conhecido, as pessoas costumam associar a Quimbanda à Umbanda, mas a Quimbanda, ela é uma religião paralela. A Quimbanda, ela trabalha Exus e Pombogiras, né? Que são espíritos que, quando você fala Exu, as pessoas associam a coisa ruim. Não é? Exus e Pombogiras não. Eu costumo dizer, quando a gente fala de Exu, as pessoas têm um pouco de receio, porque associam ao nome da coisa ruim. Não, Exu nada mais é do que um advogado. Se você contrata um advogado, ele vai fazer aquilo que você pede. Não importa. Se você é o bandido, o advogado vai lhe defender e vai querer mostrar a sua inocência, mesmo sabendo do seu erro. Se você é vítima, você contrata um advogado, ele vai fazer o quê? A sua defesa como vítima. Então, o Exu, ele nada mais é do que isso. Ele é um advogado. As pessoas que são boas ou ruins, quando procuram, né, para tais serviços. Um dos preconceitos mais antigos da nossa sociedade, dessa sociedade conservadora que a gente vive, é justamente contra as religiões de matriz africana, tá? O que eu considero, inclusive, um paradoxo, na medida em que nossa origem está muito mais ligada, inclusive, à senzala do que propriamente à Casa Grande, fazendo uma associação aí, uma analogia com o livro do Gilberto Freire. Você entende que uma maneira de amenizar esse preconceito seria, nas escolas, a gente contemplar a laicidade do Estado, que está prevista em lei, ou seja, o professor ele ter a preocupação de ensinar as religiões de matriz africana com a mesma preocupação que ele ensina as religiões de base cristã? Seria fundamental. Seria fundamental, porque assim ia diminuir um pouco esse preconceito, né? O preconceito, né? É a falta do conceito, é a falta da informação, é a falta do conhecimento. A partir dos momentos que as pessoas passarem a ler, passarem a conhecer, todos os terreiros estão de portas abertas, não nesse momento que estamos vivendo de pandemia, mas assim que passar tudo isso, todos os terreiros terão portas abertas, entendeu? Então as pessoas poderiam se permitir a conhecer, né, para daí saber o que é certo ou não. Eu, por exemplo, eu fui evangélico, eu fui da Igreja Católica,
né? Eu fui da renovação carismática, mas me encontrei na Umbanda, me encontrei no Candomblé, me encontrei na Jurema. Então, assim, eu me permiti a conhecer outras religiões para poder me firmar na que vivo hoje e na que oriento pessoas hoje. Então, eu acredito nisso. Se as pessoas tivessem mais esse conhecimento, a oportunidade do conhecimento desde a infância, eu acho que as coisas teriam um outro caminho. Arley, desde que os primeiros africanos chegaram aqui no Brasil e quiseram contemplar o seu culto, uma forma que eles encontraram para driblar, digamos assim, a religião oficial e os senhores de engenho, foi associar a religião deles com a religião oficial, o catolicismo. Então, as divindades das religiões africanas passaram a ter uma associação com os santos da Igreja Católica, é o que a gente chama de sincretismo. Como é que está essa questão do sincretismo hoje em dia? Ela ainda persiste ou vocês já chamam o Exu de Exu, a Iemanjá de Iemanjá? Como é que está essa questão? Persiste ainda, as pessoas continuam associando muito, né? As pessoas, quando elas têm um certo bloqueio, né, elas preferem associar ao invés da maior aceitação, né? Nós que somos de dentro de terreiro, Ogum é Ogum, Iemanjá é Iemanjá, Exu é Exu, Oxum é Oxum, Xangô é Xangô. A gente a gente tem o respeito pelo sincretismo, mas não usamos o sincretismo. Nós, povos de terreiros africanos, candomblecistas, a Umbanda ainda associa muito isso. O candomblé já não tanto mais. As religiões africanas, elas são politeístas? É uma dúvida que eu tenho. Elas são politeístas no sentido de adorar vários deuses, no caso existem muitas divindades, ou é um Deus só supremo? Responda essa questão, por gentileza, Arley. Vamos lá. Nós cultuamos, cada um de nós temos um orixá que cuida da gente, né? Ori, né? Chamamos Ori, seria o nosso eixo, Xá, a força. Então, a força que o orixá nos dá, não é? Então, cada um de nós já nascemos com um orixá que vai guiar as nossas vidas. Nós temos respeito por todos os outros, temos admiração a todos os outros. Eu sou filho de Iemanjá Ogunté, né? Já existem outras pessoas que são filhos de Oxalá, filhos de Ogum, entendeu? Então nós temos o nosso orixá que nos guia. E isso dentro do candomblé. Na Umbanda nós temos nossos guias, na Jurema nós temos nossos guias e na Quimbanda também temos os nossos guias que nos protegem, que nos ajudam, que nos amparam, que cuidam da nossa saúde, da nossa vida no geral e dos nossos. Mas vocês se consideram panteístas, por exemplo, no sentido de que essas divindades que você falou representam cada uma delas uma força da natureza e é essa compreensão de Deus que vocês têm, que é, na verdade, toda a natureza? Sim. Sim, eu costumo falar que Deus é um só, entendeu? Deus é um só. E se existem os guias espirituais, se existem os orixás, eles têm permissão divina para fazer esse trabalho conosco e para essa aceitação, né, pública. Arley, vocês partem da mesma perspectiva maniqueísta, digamos assim, das religiões cristãs, ou seja, um orixá é somente bom ou somente mal, ou neles você contempla o bem e o mal? São entidades que são boas, mas ao mesmo tempo são más também. Como eu disse para você no começo, né? Os guias espirituais, eles vêm em processo de evolução, eles vêm para fazer o bem, né? O orixá é maravilhoso, né? Minha mãe Iemanjá é maravilhosa, é a minha vida, é quem cuida de mim, é quem cuida dos meus caminhos, dos meus filhos, né? Então, assim, as entidades, a espiritualidade, ela não é má. Mas são as pessoas, quando usam de determinadas forças, determinados saberes para praticar o mal. Como eu falei no começo, um advogado ele faz o que é pedido,
né? No caso de uma quimbanda, no caso de uma umbanda, quando se recorrem a determinadas situações, mas ali não é o espírito que está fazendo isso, não é o guia, são as pessoas. A maldade está dentro do coração e da cabeça de cada pessoa. Na Umbanda e na Jurema Sagrada, por exemplo, você encontra ali uma presença de uma pluralidade muito notória, né? Você tem ali o branco, você tem o negro, você tem o índio. Você diria que essas religiões africanas encontraram aqui no Brasil um terreno muito, muito fértil para se disseminarem, justamente porque estão em relação, em consonância com essa nossa miscigenação? Sim, sim, porque na verdade a nossa religião, ela abrange tudo, ela abraça todos. Não importa se é branco, não importa se é negro, não importa se é gay, não importa se é hétero, não importa se é deficiente, se não é. Não importa o que a pessoa. Nós não estamos tratando de carne, não estamos tratando de matéria, estamos tratando de espírito. E o espírito, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem sexualidade. Entendeu? As religiões cristãs, Arley, o protestantismo, o catolicismo, elas partem da ideia de que para a salvação da alma você tem que se privar dos prazeres da vida, uma perspectiva ascética, digamos assim. Essa é a perspectiva de vocês para a salvação do espírito ou é diferente? Há nas religiões africanas uma busca pelo prazer, pela satisfação do corpo? Não, nós dentro da religião da gente, nós chamamos de preceitos, né? Nós devemos obedecer preceitos. Quando se raspa um santo, quando se faz um santo, se entra para o candomblé, nós passamos um determinado tempo sem prática de determinadas coisas. Sexo não pode ter durante um determinado tempo. Bebidas alcoólicas não pode ter durante determinado tempo, café, feijão preto, carne. Então a gente também tem que fazer essa purificação para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Isso, todo preceito, ele é sagrado, ele tem que existir. Eu queria que você me explicasse agora alguns conceitos. Primeiro, essa questão da incorporação, a incorporação dos guias, dos orixás, e queria que você me explicasse, por exemplo, a perspectiva que as religiões africanas têm do pós-morte. O que existe do outro lado? Vocês acreditam nessa compreensão de céu, de inferno? Como é que vocês encaram essas questões? Bem, nós acreditamos sim num pós-morte, numa nova reencarnação, porque nós vivemos isso. Os mestres, eles passaram por terra, por isso que eles incorporam na gente, entendeu? Então, os mestres, as pombogiras, né? Não vou longe. Eu trabalho com uma entidade há muitos anos da minha vida chamada Maria Padilha, né? Maria Padilha, ela foi a rainha da Espanha, né? Então ela esteve em terra. Quando a gente não conclui a nossa missão em terra, nós temos essa permissão para voltarmos e continuarmos tanto a cumprir a nossa missão quanto a ajudar pessoas a cumprirem missões. Entendeu? Então, tem Luziária viveu em terra, tem Zé Pilintra viveu em terra. Então, existem muitas entidades que já viveram em terra e hoje reencarnam para cumprir sua missão. Então, não tem como a gente não acreditar, não tem como a gente não acreditar, porque a gente vive isso, a gente prega isso, a gente passa isso. No cristianismo, Arley, você tem uma ideia de um Deus intervencionista, um Deus que interfere na vida das pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Essas divindades das religiões africanas também interferem dessa mesma maneira na vida das pessoas, seja para o bem, seja para o mal? E se elas interferem, imagino que sim, como é que fica a questão do livre-arbítrio, por exemplo? O que vocês entendem desses conceitos? Interferem, são pais e são mães, entendeu? Todo pai e toda mãe bota um limite num filho, entendeu? Ensina, educa e mostra o que é certo e o que é errado, entendeu? O livre-arbítrio, ele existe, ele sempre vai existir dentro da nossa religião, sendo que quando você procura uma vida espiritual, você já sabe o que vai encontrar ali. Não adianta eu procurar uma vida espiritual e querer fazer de tudo, querer viver
a vida mundana, como se diz, não é? Está fazendo isso, não. Eu quero viver aquilo. Para tudo na vida, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Nada é 100%, entendeu? Então, a gente precisa abrir mão, sim. O orixá, ele nos direciona para o bom caminho, eles nos mostram o bom caminho. Se errarmos, eles nos castigam. Eu não acredito no mal, que o orixá venha fazer mal a ninguém, eu não acredito nisso. O orixá não é para isso. O orixá vem para fazer o bem, entendeu? O castigo, ele existe como um pai, uma mãe, qualquer fazer mal a ninguém. Outras duas questões, Arley, a questão da predestinação, ou seja, uma pessoa já nasce escolhida por uma ordenação divina para ter sucesso na vida, para ser salva, e a questão da reencarnação, que eu sei que também é muito forte nas religiões de matriz africana. Queria que você me explicasse esses dois conceitos presentes no candomblé, na umbanda, na jurema sagrada, enfim. Desculpa a pergunta. A questão da predestinação, por exemplo, se ela existe. Sim, existe. Muitas pessoas fogem, mas chega um momento que você termina se encontrando. Eu, como eu disse anteriormente, eu fui evangélico, eu fui católico, mas a minha religião era essa. O meu caminho já estava traçado, o meu caminho era esse. Por mais que a gente tente fugir, né, vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar. Sim. As pessoas costumam dizer, ou vai pelo amor ou vai pela dor, entendeu? Assim como todas as religiões dizem a mesma coisa. Então, não tem como fugir. Se você nasceu predestinado, muitas vezes existem, a gente costuma dizer que você traz um carrego familiar, entendeu? Algum tio, algum pai, uma mãe ou um primo, alguém da família já vivenciou aquilo e terminam outras pessoas tendo que dar continuidade àquilo que foi iniciado. E a reencarnação, como é que vocês encaram? Como eu falei anteriormente, né? A partir do momento que a gente acredita e que a gente vive a incorporação, a gente acredita também na reencarnação. Uma última questão, Arley, para a gente terminar nosso papo, agradecendo demais pela tua presença, um conteúdo muito bacana que você está apresentando aqui. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo no canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e também pela TV Potiguar Notícias está adorando. Uma última questão é a seguinte: nós temos mais de 10 mil religiões espalhadas pelo mundo, tá? O que significa dizer que aquele que aponta essa religião como a mais correta parece ser muito ingênuo, né? Porque todas elas partem muitas delas partem da mesma premissa, né? Da salvação da alma, o que tem na vida pós-morte, a ideia de felicidade. Você diria que as religiões africanas, assim como todas as outras, respeitando, claro, as particularidades do culto, elas funcionam também como essa forma de entender a realidade e buscar melhores condições de vida, uma busca constante pela felicidade. É isso que a religião ensina? Primeiramente, nós procuramos nos encontrar de alguma forma, entendeu? Eu costumo dizer, quando você falou sobre a questão de apontar, né? Sempre existe ditado popular que quando a gente aponta um dedo tem 3 voltado para a gente e um para o tempo, que é o Senhor que sabe de todas as coisas. Então, o que acontece? Não existe religião certa, não existe religião errada, né? Qual é a religião certa? As pessoas às vezes procuram para fazer um jogo de búzios, um jogo de tarô, e geralmente perguntam: qual é a religião certa? Qual é a religião que eu devo seguir? Eu disse: a religião certa é aquela que te vestir melhor. Entendeu? Não existe, a gente não pode estar julgando a religião dos outros. Né? Então, se eu me encontrei, como eu disse, eu já passei por outras religiões, se eu me encontrei se essa me vestiu melhor, é essa que eu devo viver. Então as pessoas têm que passar a conhecer isso. E a nossa religião, ela primeiramente, quando a gente trata da Umbanda, é fé, amor e caridade. Entendeu? Então, a nossa religião, ela prega para que sejamos pessoas melhores a cada dia e que que a gente sempre procure ajudar o próximo, fazer pelo próximo, entendeu? Como diz, fé, amor e caridade.
Babalorixá, Arley Souza, muito obrigado pela gente. Eu quem agradeço, Otávio. Nosso convite. Vem outras vezes para a gente discutir esse assunto que é tão importante, questões envolvendo preconceito, mas também esses princípios da religião africana, das religiões africanas, que são muito importantes. É um universo muito rico. Muito obrigado. Mas antes de encerrarmos o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, só passar rapidamente pelos nossos anunciantes novamente. Mais uma vez, nossos parceiros comerciais, começando aí pelo Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, o Bocata é o local. 994026193 é o contato do Bocata, segue aí nas redes sociais. Passando aí para o Laricão Roots, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta, Centro, 988876312, segue aí também o Laricão Roots. Passando pelo Jocalto Autopeças, câmbio automático CVT, peças e serviços, aqui mesmo em Parnamirim, na rua Vale do Sol. Passar o telefone rapidamente aí do Jocalto, 3272-3829. Passando agora para Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal, 3217-7814, é o telefone da Quipão Premium. Passando agora para o Humilde Tião, nosso primeiro parceiro comercial, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí também o nosso querido Bai Restaurante, Humilde Tião. Passando pela barbearia do Edson Carlos, Avenida Abel Cabral, 2221, Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090 ou 9116-3138. Telefone aí do Edson Carlos. Passando pela A Book Story moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. 98635-0852, 98635-0852 é o telefone da A Book Story. E a última, chegou hoje, nossa última parceira comercial, Tempero de Casa, da minha amiga Liliane, telefone 98166-8212, 98166-8212, além do trabalho dela lá nas redes sociais, que é muito bacana. Próxima semana, compromisso já firmado, na próxima segunda-feira, estaremos de volta com mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Encontro vocês lá.